Dr. Richman estava explicando como a medicina já nasceu psicossomática. E aí, doutor, como é que ela deixou de ser psicossomática? Como é que ela deixou de ver o ser humano integralmente para se focar nas doenças? Para a gente entender por que a medicina, que já nasceu psicossomática na visão de Hipócrates, deixou de ser psicossomática, a gente precisa entender a relação da medicina com uma outra palavra muito importante, que é ciência. Talvez algumas pessoas achem estranho a gente separar a palavra medicina da palavra ciência, porque na cabeça de muita gente, a medicina é uma ciência. Sim. O que está errado? A medicina não é uma ciência. A medicina é uma profissão. A medicina é uma prática profissional. Ciência é alguma coisa que a medicina usa hoje em dia para exercer a sua prática profissional. A ciência é um conjunto de conhecimentos organizado, mas para ela merecer o nome de ciência, ela precisa ter um objeto exclusivo. Precisa ser o conhecimento organizado que nós possuímos a respeito de um objeto, de um tema específico. Né? Então você veja, a medicina não é uma ciência, mas a psicologia é uma ciência. Porque a psicologia é um corpo de conhecimento organizado a respeito de um objeto específico, a mente humana. Ou a mente, porque também existe psicologia animal. Aí a psicoterapia não é uma ciência. Não, a psicoterapia é uma prática. É uma prática, como a medicina. É uma como a medicina, mas a psicologia é uma ciência. Agora, por que a medicina não é uma ciência? Porque a medicina não tem um objeto exclusivo e específico. Sim. Como Aí, você disse, a medicina é uma prática. Alguém vai poder dizer, não, mas o objeto da medicina existe. O objeto da medicina são as doenças. Errado. Doença é o objeto de uma ciência que chama patologia. Sim, claro. Então, é o tratamento das doenças. Não, o tratamento das doenças é objeto de uma ciência que, se for um tratamento com remédio, chama farmacologia. Se for um tratamento cirúrgico, vai se chamar cirurgia. Mas o objeto da medicina não tem. A medicina lida com muitos objetos. A medicina lida com os objetos de dezenas de ciências ao mesmo tempo. Os bárbaros. Mas, antes de inventar a ciência, já existia a medicina. Sim. O Hipócrates inventou a medicina 500 anos antes de Cristo. Mais especificamente, 450 anos antes de Cristo. E a ciência nasceu com Galileu. A partir do momento do 1500, a partir do século XVI, em que Galileu inventa o conceito da palavra ciência, a medicina começou a incorporar as ciências e a medicina começou a usar as ciências. Então, a medicina tornou-se uma profissão de base científica a partir do século XVI. Mas antes disso, ela tinha 2000 anos de história como profissão. Foi por causa da incorporação das ciências que a medicina deixou de ser holística, que a medicina deixou de ser psicossomática. Depois que Galileu, no século XVI, inventa o método científico, aí vem no século XVII, nos anos 1600, vem Descartes. E Descartes é um filósofo que cria uma filosofia que caiu nas graças do mundo, né? Porque a filosofia que Descartes cria resolve uma guerra que parecia não ter solução. Você lembra que eu falei no outro programa nosso, eu falei no outro vídeo que a medicina nasceu dentro de um templo religioso. Sim.
A medicina nasceu no templo de Esculápio, que era onde trabalhava Hipócrates. Essa briga entre o que é religião e o que é medicina durou durante milênios. Tanto que uma disputa de poder que tem uma história de milênios é a disputa de poder entre os médicos e os padres, os médicos e os religiosos. Até hoje, 2.500 anos depois, até hoje existe uma disputa de poder e disputa de propriedade entre sacerdotes e médicos. Tanto que algumas igrejas, de algumas vertentes religiosas hoje em dia, dizem que não precisa ir no médico. Vem aqui que Deus vai te curar. E tem até programa mostrando testemunhos de pessoas que vão com o raio-x dizendo: olha o câncer que eu tinha, eu já não tenho mais câncer. Por quê? Porque Deus me curou e não precisa de médico. Então essa briga entre a medicina e a igreja, ela não acabou 2.500 anos depois. Até hoje tem essa disputa. Mas lá nos anos 1600, o Descartes inventou essa filosofia cartesiana, que a gente chama positivista, que é uma filosofia que resolveu um pedaço dessa briga. Por isso que ela fez sucesso. Porque Descartes simplesmente chegou e falou: pessoal, vamos combinar? O ser humano não é uma coisa só. O ser humano é a junção de dois pedaços, e cada pedaço desse tem vida própria. O ser humano é a união de corpo e espírito, e cada um dos dois tem vida própria. Portanto, aos médicos cabe o domínio sobre o corpo, e aos sacerdotes cabe o domínio sobre o espírito. Cada um fique com o seu pedaço e pare de brigar. E isso fez sucesso. Meu Deus, isso fez sucesso. Mas isso que acabou com essa visão que tanta gente tenta recuperar hoje do ser humano como um todo, da emoção, gerando doenças. A partir do momento que o cara dividiu o ser humano em dois territórios, foi Descartes, tem razão. Ele resolveu a briga entre a igreja e a medicina, só que ao mesmo tempo, o que ele fez? Ele desintegrou a ideia de ser humano. Sim. E a partir daí, ele fez isso para consequências do bem e do mal. Teve consequências muito boas isto. Até Descartes separar o espírito do corpo, na filosofia, e o mundo aceitar essa ideia, o médico que pegasse um cadáver para estudar, ele era condenado à morte. Ele era preso e condenado à morte. Depois que Descartes separou o corpo do espírito, pode levar o corpo para o laboratório, pode cortar o corpo, pode estudar o corpo, o espírito já foi embora. O espírito já foi embora e aquele corpo não é mais um ser humano. Aí a consequência boa que teve disso foi todo o desenvolvimento das ciências médicas, a patologia, a bioquímica, a fisiologia, a farmacologia, todas as ciências que hoje servem de base para a medicina se desenvolveram por causa disso, a partir desse momento. A partir do momento que você pôde entrar dentro do corpo, a partir do momento em que deixou de ser crime, deixou de ser pecado, você estudar o corpo. Né? Porque até então ninguém tinha ideia dos órgãos, nada disso. Não, muito da anatomia humana, antes de Descartes, antes do século XVI, muito da anatomia humana vinha do livro de Vesalius, que é um livro clássico que orientou a anatomia desde que Vesalius escreveu o livro até o século XV. Todos os médicos do mundo estudavam anatomia pelo livro de Vesalius. E Vesalius escreveu um livro estudando a anatomia dos animais, anatomia do porco, anatomia da... Então, a anatomia que todo médico estudava era um livro de veterinária. A parte ruim é que as ciências médicas se desenvolveram sempre com essa ideia de que o conhecimento é sobre o corpo.
não sobre o ser humano inteiro. Sim, Então o corpo é aos pedaços. a fisiologia se desenvolveu como a fisiologia do pedaço, a fisiologia do rim, a fisiologia do estômago, a fisiologia do coração. Aí a patologia se desenvolveu aos pedaços, a patologia do coração, a patologia do rim, a patologia do fígado, do cérebro. As ciências médicas não se desenvolveram com essa visão de estudar as doenças do ser humano como um todo. Então, 500 anos depois, né, de 1500 para 2000, para os anos 2000, 500 anos depois, nós estamos agora tentando aproveitar outra vez. Toda essa ciência que desenvolveu nos últimos 500 anos, se desenvolveu tudo que você tem de tecnologia médica e de ciência médica se desenvolveu nos últimos 500 anos, só que de uma maneira fragmentada, dividida, quebrada aos pedaços. Agora a gente está tentando pegar essa ciência toda, essa tecnologia toda, que de maneira alguma isso deve ser desconsiderado ou jogado fora. Isso é de um valor absolutamente inestimável. Só que essa tecnologia e essa ciência toda, ela tem que ser humanizada. Ela tem que ser vista agora no contexto do ser humano como um todo. E o ser humano como um todo não é só o pedaço do corpo. O ser humano como um todo tem um espírito, tem uma mente, tem aquela coisa subjetiva, tem aquele mundo interior. E aquele mundo interior subjetivo interfere na doença do rim, na doença do fígado, na doença do cérebro. Então, agora nós estamos resgatando o caráter psicossomático da medicina, estudando e praticando uma medicina que leva em consideração não só a doença do coração, mas a doença do dono do coração, né? O dono do coração está doente por inteiro, não é só o coração. Para a gente melhorar a doença do coração, a gente precisa entender a vida do dono do coração e ver como naquela vida ele pode melhorar o coração dele. Maravilha, Dr. Richman, muito obrigada. Every time we say goodbye, I die.